Olá, povo, alunos, brasileiras e brasileiros. Voltamos com mais uma aula de Geografia Básica, aula 7, continuando a parte ainda de Ciências Naturais, Atmosfera, parte 2. Então vamos entendendo isso daqui, que é a pressão atmosférica. Entendendo isso, nós vamos entendendo o que são os ventos e massas de ar. Quais são as massas de ar, frente fria, que chega por aqui, né? E os fatores do clima. O que faz um clima ser quente, ser úmido, ser seco, ser o cacete que for. E vamos falar um pouco também do El Niño e La Niña. Bom, primeiro, a pressão atmosférica. Como o próprio nome diz, é a pressão que tem da atmosfera. Caralho, uma coisa simples. Lembra que nós falamos em umas aulas anteriores sobre a lei da gravidade, que o planeta Terra puxa os ares e acaba formando a nossa atmosfera, né? E os gases vão sempre ficando mais rentes ao nível do mar, ou seja, a zero, né, de altitude. Então, quanto mais alto, nós temos menos ar. Então, isso daqui mostra mais ou menos como funciona. Ou seja, se você pegar num lugar muito alto, como num pico, a quantidade de ar vai ser menor, ou seja, a pressão atmosférica é menor. Enquanto a gente está no nível do mar, a pressão atmosférica é maior, ou seja, tem mais ar. Aí você fala, ai professor, e o pessoal que mora lá na casa do cacete, no Peru? Foda-se o pessoal do Peru. Na verdade não foda-se não. O pessoal que mora em lugares altos, como Peru, Bolívia, entre tantos outros lugares do mundo, o pessoal já está adaptado a esse tipo de situação, a falta de ar. O pessoal que já nasce lá, por não ter essa quantidade de ar que nós temos aqui, o pulmão deles já é de um outro formato, é diferente do nosso. Eles acabam sobrevivendo bem com a quantidade de ar que eles têm. Quando eles vêm aqui, eles sentem até excesso de ar. É o contrário da gente. Quando nós vamos para lá, nós sentimos falta de ar. Nós tínhamos falado até uma aula sobre o Darwin, né, a evolução das espécies, que nem é parte de geografia, é de biologia. Mas assim, os seres vivos em geral, não só humanos, como animais, como os vegetais também, eles se adaptam aos lugares. No caso das regiões altas, quem mora lá se adapta lá, assim como quem mora lá no, no Polo Norte, por exemplo, o cara tá adaptado àquele frio do cacete. Quem mora em regiões quentes, como desertos, assim, tá acostumado com essa porra. Todo mundo vai se adaptando, certo? É fácil isso, né? Para entender melhor, eu arrumei esse gráfico aqui, que mostra mais ou menos como são as moléculas, né? Ou seja, no nível do mar, a quantidade de moléculas de ar é bem maior. Quando você vai subindo, conforme a altitude, vão diminuindo essas moléculas. O que faz isso? Esse tipo de movimento, esse deslocamento de ar, pode se chamar de vento, e o vento é um deslocamento de ar, ele acontece com frequência. Por quê? Os átomos estão tudo ali, comprimidos, eles querem se expandir, então eles vão para onde onde tem menos. Então acaba tendo esse vento sempre para o lado de cima, na horizontal. Aliás, na vertical, né? Horizontal é outro tipo, a gente vai falar depois. Nós não sentimos isso, porque ele é muito fraco, mas tem. Está sempre se deslocando. Ele vai subindo, depois chega lá. A lei da gravidade puxa de volta, mas fica nesse movimento, desse sobe e desce interminável. Então entenderam, né? Quanto mais perto do nível do ar, mais oxigênio, maior número de partículas. Quanto mais para cima, menos partículas. E o vento é esse deslocamento. Vai sempre de uma região que tem mais oxigênio para onde tem menos. Onde tem mais oxigênio, normalmente é mais frio que onde está lá em cima. Por isso tem esse movimento. É assim que o vento se desloca também na horizontal. De lugar frio, sempre sentido lugar quente. Um dos fatores dos ventos que acontecem no planeta, né, no geral, é mais ou menos isso. Porque outro fator, além de ter a temperatura frio e quente, de ter a massa ou a pressão atmosférica, nós temos o sistema de rotação da Terra.
que também o sistema, a Terra vai girando, vai formando, a atmosfera vai circulando junto, formando também esse tipo de vento, né? Normalmente vai para o Equador e para os polos. Isso é outro dos fatores da circulação de ar. Temos ainda os sistemas de massas de ar. Então nós temos vários tipos de massa de ar que eles colocam em gráfico aqui, mas o mais importante de saber sobre as massas de ar é que tem massa de ar, ela pode ser úmida quando vem dos oceanos, ou pode ser seca quando vem de algum dos continentes. Além de úmida e seca, ela pode ser fria quando vem dos polos, Polo Norte ou Polo Sul. Ele pode ser quente quando vem nas regiões onde estão os trópicos, ou ela pode ser muito quente se vir do Equador. Logo, a massa pode ser, por exemplo, fria e seca se ela vir de algum dos polos, de regiões que existem continentes, ou pode ser fria e úmida, vindo do mar, ou quente e úmida. Sempre vai ter algum tipo de variação, mas vamos entender melhor quando chegar no nosso país. E aqui estamos ela. Quando nós temos frentes, massas de ar que se deslocam no mundo todo, nós temos essas 5 que atingem basicamente o Brasil. Aí você vai falar, eu fico vendo o jornal, a moça da massa de ar lá nunca acerta. É lógico, não tem como acertar. A porra da frente fria tá vendo lá do sul, ela vai avançando. Aí você vê no jornal, Rio Grande do Sul tá um frio do cacete lá. E esse frio vai chegar daqui a 2 dias de São Paulo. Só que pode ter várias alternativas ainda, pode variar muito. E essa massa fria pode não chegar aqui. Então, as massas que vêm, essa que vem do sul, que normalmente é a que mais atinge. Aqui está a massa dos polos, né, aqui. A polar, aqui diz como Atlântica, mas na verdade é oceânica, tanto faz se ela é Atlântica, Pacífica, vem de algum oceano, ou seja, é uma massa de ar como oceânica ou atlântica, ela é úmida, e polar, então ela é fria. Então essa massa fria normalmente vem destruindo tudo. Ela vem fodendo geral. Ela já fode lá no Rio Grande do Sul, pau no cu dos gaúchos, né? Depois pega Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Se ela for muito forte e não tiver interferência nenhuma, ela pode ir até o Nordeste. É difícil isso acontecer. Normalmente ela para ali no Paraná. Às vezes não chega nem a São Paulo. Então essa que mais interfere, principalmente aqui em São Paulo. Do outro lado aqui, vindo do lado do Paraguai, tem a massa continental, que é dos trópicos, né? Ou seja, essa já é uma massa seca e quente, bem invertida da outra, né? Que é polar e úmida. Também vai influenciar principalmente a região sul e sudeste. Uma outra massa interessante, essa aqui, ela vem do Atlântico e é uma massa quente, é tropical. Também vai influenciar toda essa área do nosso país. Assim como tem uma massa equatorial que pega a região norte do país, ali Amazonas, Amapá, Roraima, etc. E é uma massa atlântica, ou seja, oceânica, ou seja, úmida e quente. E temos mais uma massa equatorial aqui, também que vem do continente, que é uma massa seca. Você vê a diferença, né? Atlântica, úmida, quando vem do continente, seca. Quando é polar, fria. Quando é equatorial é muito quente, a tropical é quente normal. Dá para entender mais ou menos isso daí, né? Como funciona. Quando vem essa frente fria, não dá para dizer. Pode, às vezes a gente tá num verão do cacete aqui, aparece uma frente fria lá no Rio Grande do Sul. Mas se tiver tão quente aqui, ela se dissolve no meio do caminho e não chega aqui. Assim como qualquer outra massa, vai depender de outros fatores. Por isso, quando a menina do tempo falar na porra da TV, não dá para botar uma fé 100% no que ela tá falando, certo? Ela não tem como adivinhar isso daí também. Não tem, impossível, por enquanto. Seguindo fatores do clima. Então, o clima no mundo, ele vai ter vários fatores. Na verdade, 4. Não são tantos assim, 4. O principal deles é a latitude. Ai, que professor, que porra que é a latitude? É o cachorro latindo? Não, caralho. Porra, latitude. Você deve ter visto isso na 5ª série. Nós temos o Equador, que é a latitude 0, e nós vamos subindo ou descendo. Então quando chega na latitude 50, por exemplo, é frio pra cacete, é lá na região dos polos.
Nós aqui em São Paulo, se não me engano, a latitude 25, então é uma latitude até que moderada. Então, dependendo da região e da latitude, vai ser mais quente ou mais frio. Por quê? Aí você fala, porque o Equador está mais perto do Sol. É um fator, um dos fatores da latitude, mas não o principal. O fato dele estar mais perto do Sol, o Sol está longe pra caralho da Terra. Então esses, sei lá quantos quilômetros a mais não vai fazer essa diferença toda. O que diferencia, na verdade, é que o Sol está batendo direto aqui na linha do Equador. Ou seja, o Sol batendo direto ali. Lógico, tem o sistema de rotação da Terra. Mas esse lugar vai ficar muito mais quente. Enquanto vai ficando mais distantes da linha do Equador, o Sol não bate de frente, ele bate meio de lado, ó, vocês verem. Ele bate aqui, ele pode dar aquela espirrada. Então vai esfriando, esfriando, até que quando chega no polo, ele bate bem leve, ou seja, vai ser frio pra caralho lá, muito frio. E tem ainda a inclinação da Terra, onde vai fazer certos lugares nem chegar a bater sol. A gente tinha falado, né, 6 meses dia, 6 meses noite, pau no cu de quem mora lá. Mas é mais ou menos isso. Ou seja, a região dos polos vai ser sempre frio pra caralho. Isso não vai mudar nunca. Porque o sistema de rotação é sempre o mesmo. Isso não vai mudar. E o Sol vai bater sempre do mesmo jeito. Na mesma rotação até que um dia o Sol vai apagar. Daqui a alguns milhões de anos a gente não vai estar aqui para ver porra nenhuma disso daí. Bom, entendemos mais ou menos o que é a latitude, o que faz a latitude na influência do clima. Quanto mais perto do Equador, mais quente. Quanto mais afastado do Equador, mais frio. Ou seja, latitude baixa, 0, 10, quente pra cacete. Latitude de 10 a 25, 30, um calorzinho mais ou menos. A partir dos 30 é frio, até que chega no frio pra caralho, que é a região dos polos. Então, um dos fatores, latitude desvendado. Nesse geral todo, nós vamos ver os tipos de clima. Então, como a gente está falando lá do Equador, nós está aqui, vemos que nessa região é sempre quente, como diz, ó, climas quentes. É que aqui ele diz vários climas, polar, subbáltico, eu não vou entrar em detalhe, porque cada livro mostra um tipo diferente de climas. Depende do autor, ele põe de uma forma diferente. Então vamos se apegar só a isso. Ó, linha do Equador, tudo muito quente, ó. Essa região aqui da Oceania, o meio da África. Ai, mas a África é quente pra caralho. Não, não é. Só o meio dela é quente pra caralho. A região central que tá na linha do Equador. Assim como a região norte da América do Sul. A região norte da América do Sul e o Caribe, né? Que é onde pegam o Equador. Se afastando do Brasil já é um clima um pouco menos, até que a gente chega nas regiões mais frias, por exemplo, o sul do Chile, o sul da Argentina, o Canadá, norte dos Estados Unidos, o norte da Europa, onde está a Rússia principalmente, Suécia, Dinamarca, Noruega, parte da Ásia ali, por aí vai. Climas, então. Segundo aspecto que pode alterar o clima de um país. Altitude, a gente já tinha falado disso, falando inclusive no início do mar. Quanto mais perto ao nível do mar, mais quente. Quanto mais alto em relação ao nível do mar, mais frio. Ou seja, se um lugar ele pode até da linha do Equador ou perto. Se for uma região alta, não vai ser tão quente assim quanto o resto do lugar. Entendeu? Ou seja, a latitude mostra um aspecto, a altitude mostra outro. Os dois juntos vão dar um clima, lembrando que clima é diferente de tempo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E outros dois fatores fundamentais também chama-se maritimidade e continentalidade. Maritimidade, ou seja, quanto mais perto ao mar, a região pode ser mais quente. Quanto mais quente, úmida em relação ao ar, porque tem outros aspectos. E nos continentes é diferente. Um dado interessante, se vocês quiserem fazer uma experiência sobre isso, pega algum dia um copo de água e uma rocha grandinha, com mais ou menos o tamanho, coloca ela no sol. Deixa ela o dia inteiro no sol lá. Quando o sol começar a se pôr,
lá para umas 8 horas da noite, você vai lá, coloca a mão na pedra, você vai ver que a pedra já está gelada. Enquanto a água não vai estar gelada ainda, vai estar fria, mas meia morninha, porque pegou o sol o dia inteiro, né? Ou seja, a água retém mais as energias do calor do que as rochas, do que a areia. Um dado interessante sobre isso, para vocês entenderem, deserto do Saara. Ah, deserto é quente pra caralho. É quente pra caralho durante o dia. À noite é frio pra cacete. Temperatura no deserto pode variar de 0 a 50 graus em menos de 24 horas. Ou seja, em 12 horas até. Porque meio-dia no deserto vai estar 50 graus. Porque a areia, ela esfria muito rápido. Do mesmo jeito que ela esquenta muito rápido, ela esfria muito rápido. Ou seja, o sol está batendo e está lá, 50 graus. O sol parou de bater ali, fodeu, vai esfriar de repente. Em coisa de 2 horas a areia já está gelada. E quem está ali, ó, vai passar frio. Enquanto nas regiões de mares, para quem costuma ir muito em praia, vocês vão, por exemplo, na época de verão para a praia, principalmente litoral aqui da região sudeste do país, vai ver que a água fica morna mesmo à noite. Porra, ela pegou sol o dia inteiro. O dia inteiro. Aí à noite já não tem sol, porém a água continua ainda morna. Isso aí é a prova de que em lugares de mar mantém-se mais quente. Além de ter também a umidade do ar, né? Como o ar lá é mais úmido, retém o calor por mais tempo. Lugares mais secos, que é fora de região de mar, vai esfriar mais rápido. Mais uma coisa de prova disso daí, por exemplo, eu tinha falado sobre o deserto, né? Mas lugares secos, tipo lá em Brasília, por exemplo. Brasília é um lugar super seco, que de dia faz um calor desgraçado, à noite dá uma bela de uma esfriada, porque não tem a umidade do ar que tem aqui, não tem mares para manter quente, esse tipo de coisa. Então tudo explicado sobre os fatores do clima, certo? Faz esse teste que eu falei para você, pega a bacia de água, põe no sol e pega umas rochas, põe lá e vai ver qual esfria primeiro, você vai entender esse fator. Bom, saindo um pouco de clima, mas ainda em clima, vamos falar do El Niño. Ai, El Niño, deve ser alguma coisa da Argentina. Não, não é. Não sei nem porque tem essa porra desse nome de El Niño. Mas o El Niño é um fenômeno sobre os aquecimentos de água, que acontece lá na região do Equador, região norte do globo. Porém, influencia aqui. Ou seja, é um aquecimento anormal das águas. Normalmente acontece de 4 em 4 anos assim. A água se aquece demais e começa a influenciar no vento. O vento acaba influenciando em tudo, né? Vai jogar frente fria para um lado, massa de ar para o outro. Isso mais ou menos o que é o El Niño. E o Laninha é o contrário. Laninha é quando, de vez de ter esse superaquecimento, a água se esfria muito rápido e acontece o oposto. Vamos entender. Por exemplo, El Niño acontece nas regiões normalmente lá para cima, mas vai influenciar aqui. Vai influenciar na Austrália, jogando isso aqui, está dizendo como é que seria um ano normal, sem o El Niño, né? Toda essa massa de ar iria lá para a Austrália, Oceania em geral. Quando tem o El Niño, essa parte vem para a América do Sul, acaba influenciando no Brasil. Então o que acontece? Quando temos ano de El Niño, normalmente de 4 em 4 anos, mas não tem uma regra básica para isso. A região norte acaba virando seco pra cacete, não chove, um calor desgraçado, enquanto a região sul nós temos enchente pra porra. Quando é o Laninha, isso se inverte. A região norte vai ter chuva pra cacete, enquanto a região sul vai ficar num sol, em seca e etc. Deu para entender isso daí? É só mais ou menos um básico do que acontece, né? Efeitos do El Niño ou do Laninha, né? Chuva pra cacete, por mais que a cidade esteja adaptada a muitas chuvas, quando vem o El Niño ou Laninha, é muita chuva, foge do controle e acaba acontecendo isso. Cidade, carro boiando, ai professor, vai morrer todo mundo. Não vai morrer. É só sair, quando começou a chover, dá linha, foge, esse tipo de coisa. Enquanto
tem chuva em alguns lugares, nos outros lugares seca. Você vê, isso aqui era uma represa, por exemplo, que secou, rachou todo o solo já, porque era uma região úmida, secou, o sol bateu, vai rachando, sobrou aquilo. Certo, gente? Espero que tenham entendido, espero que tenha sido claro. Se não foi, pode perguntar aí, manda mensagem. Não esquece de dar um ok se gostou, um não ok se não gostou. Se tiver que mandar o professor ir tomar no toba, pode mandar. É nóis, velho. Tá bom? Conto com vocês para a próxima aula. Beijo! Até mais!